Bom, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o Champ, tá? O Champ, ele é um servidor Apache, tá? Então ele vai fazer a instalação de um banco de dados MySQL, do interpretador do PHP e ele vai, resumindo, ele vai fazer uma instalação completa de todos os componentes. Então a gente vem aqui no Google e pesquisa por Champ. Ele já vai fazer uma pesquisa, já vai mostrar os sites aqui, ó. Já tem aqui, ó, baixar. Então ele já joga você direto lá no site. Aqui ele já vai trazer conforme o seu computador. Então é só clicar em baixar. Aí ele vem aqui para baixo, ó, dou as permissão e ele já está fazendo um download, tá? Lembrando que esse servidor aí do banco de dados, ele só vai exibir os dados no computador que você está instalando, tá? Então eu estou instalando aqui, ele é um programa web, mas ele vai rodar local. Então somente o computador que a gente está fazendo a instalação aqui agora é que vai ter acesso a todas as informações que a gente alimentar lá dentro do sistema. Então ele já fez a instalação, agora basta eu executar ele. Já começou a instalação, tá? Ele dá uma mensagem aqui falando que as permissões tem que ser total. Aí eu dou um next, next, nessa pasta mesmo, next. O idioma aqui, tá vendo? Só tem o inglês e acho que o alemão aqui. Então a gente mantém o inglês, tá? Porque a gente não vai ficar usando muito ele. Ele vai ficar rodando em segundo plano. Esse aqui é sobre as informações. Então eu desmarco aqui. E ele já vai começar a fazer a instalação, tá? Ele faz tudo automático. Bom, pessoal, então ele já concluiu, tá? A instalação do Champ. Vou deixar marcado aqui, que é para ele já executar automaticamente. Bom, então ele abriu, tá? Se tiver xizinho no de vocês aqui, é só clicar em cima, tá? Para ele iniciar o serviço, tá bom? Então vai ficar só esses dois aqui verdinho, que é o que a gente precisa. Então, primeira coisa, a gente vai aqui no Config. A gente vai marcar o Alt Start do Apache e do MySQL. E vai marcar aqui também, ó, Start Control Panel. Então ele vai executar em segundo plano, tá? O que vai acontecer? Ele vai ficar aqui, em execução aqui, tá vendo? Então a gente dá um Save, Start no servidor do Apache e um Start no servidor do MySQL. Ó, startou, tá? Então a gente já pode fechar. O segundo passo agora é a gente instalar o Composer, que é um frameworks PHP que ele é necessário no sistema, tá? Então vamos lá, Composer, Download Windows. Já vai abrir, ó, já mostra o primeiro site aqui. A gente entra nele. Clica aqui, ó, Composer Setup. Então ele já vai baixar aqui, ó. Tá vendo? Ele é pequenininho, então é super rápido. A gente já executa ele. Vou instalar para todos os usuários usar, tá? Dou as permissões. Aqui é só dar Next, Next, Next e Install. Já concluiu, ó, porque ele é bem pequeno. Então agora a gente vai fazer o quê? Baixar o terceiro passo. Baixar o sistema Mappos OS. Ele já pesquisa, tá? É esse primeiro site aqui. Se não aparecer em primeiro, vocês procuram pelo GitHub, tá? É o Ramon Silva, que é o desenvolvedor principal. Então ele abriu o site. A gente vem aqui, ó, download zip. Então a gente vai baixar ele no zip, tá? Executei, no caso aqui ele jogou eu no WinRAR. Então eu vou extrair. Vou ter que extrair, tá? Não pode ser em qualquer lugar. Tem que ser nesse mesmo lugar. C2.champ htdocs, que é onde ficam os projetos, tá? Não pode estar extraindo, colocando esses arquivos em outro lugar. Tem que ser no htdocs. Dá um OK. Pronto, já extraiu. Então, o primeiro passo da instalação já está concluído. Tudo que eu precisava já está concluído. Bom, pessoal, agora o próximo passo é instalar os componentes do Composer
no sistema de ordem de serviço, tá? Para isso, eu vou lá no Explorer, lá na pastinha onde foi instalado o sistema. Então, vamos lá. C2 ponto, champ, htdocs, mapus, master. Estando aqui, eu vou segurar a tecla Shift apertado, clicar com o botão direito e clicar nessa opção aqui, ó, abrir janela do PowerShell aqui. Assim que abrir a janela, a gente vai digitar composer install tracinho no tracinho dev e apertar o Enter, tá? Ele faz toda a instalação dos componentes automático. Bom, é só aguardar a conclusão. Pronto, agora concluiu a instalação dos componentes necessários do Composer. Então eu posso fechar aqui e vou abrir um navegador de internet, tá? Aqui eu vou colocar, ó, localhost e dar um Enter. Se ele abrir essa página, quer dizer que foi instalado tudo corretamente. Eu venho aqui no botão PHP MyAdmin para criar o meu banco de dados do sistema, tá? Clico em novo, coloco o nome, no caso eu vou colocar o nome de Mapus, clico no botão criar. Venho novamente aqui na barra de endereço, aí eu vou digitar localhost barra mapus master e dou um enter. Ele já vai abrir a tela do sistema, tá? Na instalação. Aqui ele mostra que o status de todos os componentes está ok. Dou um próximo. Aqui é as configurações do banco de dados. No caso, ele está pedindo o host. No caso nosso, é localhost. O usuário é padrão, tá? Root. E a senha fica em branco. E o nome do banco de dados é Mapus. Aqui você vai digitar o seu nome, que vai ser o administrador do sistema, o e-mail e uma senha de login, para você poder ter acesso ao sistema. E aqui no URL vai ser o endereço do sistema. No caso, a gente tem que colocar, tá? http://localhost/mapos-master e clica no botão instalar. Ele já fez a instalação. Agora a gente clica aqui, ó, ir para a página de login. Pronto. Chegamos na página de login, ou seja, o sistema já está instalado, está tudo funcionando corretamente. Pessoal, agora que concluiu, a primeira coisa que eu vou fazer então é o quê? Criar um atalho lá na minha área de trabalho, tá? Para facilitar depois para eu poder estar acessando ele aqui. Criar atalho, então o nome, tá? Sistema, marca aqui para abrir como uma janela, criar. Então, tá vendo? Ele já executou, tá? Então ele vai fazer o quê? Ele criou, ó, aqui na área de trabalho, sistema. Agora eu executo ele, ele vai abrir. Então aqui eu vou colocar minhas credenciais, que foi o e-mail que eu fiz no cadastro lá na hora da instalação, e a senha. E clico no botão acessar. Essa é a visão da página principal dele. Então aqui, tá vendo? Ó, alguns atalhos, tá? F1 ele vai abrir o cadastro de cliente, F2 produto e assim por diante. E aqui ele tem algumas informações que tá vendo? Ó, tá tudo em branco, tá? Não tem ainda estatística nenhuma. Por quê? Porque ele não tem nada ainda. Ele está em branco. Então a gente precisa fazer o quê? Alimentar ele. Então vamos começar a utilizar ele. Depois, mais para frente, eu volto aqui para vocês verem a visão geral de como que ele vai fazer. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar ele. Então a gente vem aqui, ó, configurações do sistema. O nome do sistema. No meu caso aqui, tá, é o nome, seria do lugar, tá? Ciro, vou pôr assim, ó, curso Sebrae.
Aí o tema tá neve ou tema padrão, que muda aqui as cores, eu prefiro utilizar o neve. Registro por página 10, para não ficar muita coisa também acumulada, tá? Notificação de OS, somente o cliente. A gente pode fazer as notificações, tá? Às vezes, quando fica pronto, o sistema está aberto em outro lugar, ele vai fazer as notificações. Aqui é o controle de estoque, sim, ele vai controlar os estoques. Então, salvar configurações. Pronto, apareceu aqui que foi salvo. Aí a gente vem em usuários. Esse caso de usuário, já tem eu aqui como administrador, é para esse caso eu tenho uma secretária que vai fazer atendimento para mim. Então eu vou limitar ela. Por quê? Eu vou ter um usuário e ela outro, para que ela não tenha acesso no financeiro, em algumas coisas também. Então eu vou criar um novo usuário aqui, tá? No caso eu vou colocar aqui secretária, RG, como não tem eu coloco qualquer número, CPF, telefone, posso colocar qualquer coisa, tá? Porque celular, mas aqui você pode preencher. No caso, o e-mail vai ser secretaria@gmail.com. A senha que ela vai utilizar. Tá? Aí ele pede. Esses campos são obrigatórios, tá? Então, por isso tem esse asterisco, quer dizer que o campo é obrigatório. Vou preencher todos os dados aqui. Essa inspiração aqui é, por exemplo, assim, ó, ela só vai usar o sistema, vai ser só até o dia 20 do 5 de 2020. Chegando o dia 21 do 5, ela já não vai conseguir mais acessar. A situação dela está ativo e as permissões dela aqui, ó, no caso, tá administrador. Então eu vou deixar assim por enquanto, mas a gente vai ter que alterar. Adicionei, o CPF está inválido. Então ele pede pelo menos para que preencha a quantidade, tá? Realmente ele vai precisar de um CPF verdadeiro. Vou colocar o meu aqui e adicionar. Pronto, adicionou o usuário. Então, se eu voltar aqui, ó, usuários, já tem dois. Eu, administrador, e a secretária administrador. Agora eu vou fazer o quê? Criar as permissões para ela. Ó, permissões. Então, eu vou criar uma nova permissão com o nome de secretária. Então, o que a secretária pode fazer? Eu costumo marcar todos, tá? Então, ela pode fazer o quê? Excluir cliente? Não. Editar cliente ela pode, às vezes tem que alterar um telefone, adicionar e visualizar também. Visualizar produto? Também pode. Serviço? Também pode. Ordem de serviço? Pode. Venda também, garantia também. Os arquivos eu não vou deixar para ela visualizar, tá? Porque às vezes eu coloco arquivo de cliente, então é bom só eu ter acesso, entendeu? Visualizar pagamento, sim. Os lançamentos também. Relatório, aqui também, ó, eu posso aqui, tá, ó, bom, visualizar serviço, então no caso aqui visualizar produto, pode excluir não, tá? Então ela não pode excluir nada. Para excluir ela vai ter que solicitar para mim. Relatório de cliente pode, relatório de serviço, relatório de produto também, de venda e relatório financeiro não. Configurar usuário, ela também não pode mexer no usuário. Emitente, que é os dados da empresa, ela também não pode mexer. Permissões também não. Backup ela pode fazer, auditoria também não. Tá? E-mail também não. E o sistema também não. Adicionar. Então ele já adicionou. Então eu volto lá no usuário. Então a secretária, eu vou editar ela e vou colocar ela como secretária. As permissões. Lembrando que o administrador é permissão total. Bom, já cadastrei sistema, usuários, agora vamos em emitente. Emitente seria os dados da empresa, tá? Então, no caso, razão social, eu vou colocar o CNPJ. Vamos ver se ele vai aceitar um CNPJ que não seja verdadeiro. Inscrição estadual.
e o logradouro. Essa parte aqui é muito importante, tá? Que esse endereço aqui vai ser os dados que vai sair lá na ordem de serviço. Então eu preencho tudo. Tá? Já apareceu, preencheu sozinho. E o logotipo, eu posso escolher um logotipo, tá? Que vai ser um desenho, vou colocar isso, um desenho da minha empresa, tá? O logotipo. Pronto, já gravou, olha lá. Vendo como que ficou? Posso atualizar o logotipo ou atualizar alguns dados que eu precise. Bom, então o emitente a gente já cadastrou. As permissões a gente já fez também. A auditoria, aqui você visualiza o que foi feito, tá? Então, se aquele outro, por exemplo, se ele adicionar um cliente, vai aparecer aqui, ó, secretária, data tal, hora tal, adicionou um cliente. Aqui no caso, tá vendo, ó, efetuou login no sistema. Então, aqui é tudo que vai sendo feito, ele vai guardando um registro, tipo um log, bom? Aqui em e-mails, a gente vai fazer o quê? Aqui, cadastrar o nosso e-mail, tá? Não tem nenhum na fila para ser enviado, tá? Ele dá uma listagem aqui dos e-mails que está sendo enviado. E o backup, tá vendo? Ó, ele faz um backup, ou seja, ele guarda todos os dados. Bom, agora aqui, ó, a gente vai em produtos, tá? Aqui é onde a gente vai fazer o cadastro de todos os produtos que a gente tem, tá, para venda. Então eu vou adicionar um produto, o código de barra, se tiver, tá? E a descrição. Vamos pôr aqui então, ó, tela Motorola G5. O tipo de movimento, tá? Então ele pode ser uma entrada, pode ser uma saída. O preço da compra, então R$90. O preço da venda, então no caso aqui, eu quando é tela, eu já embuto a mão de obra no preço da peça, tá? Então vamos pôr aqui R$180. Unidade, tá? Então no caso é unidade. O estoque. O estoque ele vai controlar. Então quanto que eu tenho? Ah, eu tenho 5 peças. E o estoque mínimo é 1. Esse estoque mínimo aqui, conforme a gente vai utilizando esse produto aqui, a hora que chegar um produto no estoque, ele vai me avisar, ó, a tela do Motorola G5 só tem um. Então aqui você pode colocar um produto mínimo. E adicionar. Pronto. Está feito o cadastro de produto. Vamos adicionar outro aqui então agora, lá. Conector de carga Motorola G5. O preço de compra, R$5. No conector de carga, eu faço como? Eu embuto o valor na peça para depois também cobrar a mão de obra. Então aí vai de vocês, tá? Aí você é da forma que cada um trabalha. Então o preço de venda, vamos pôr que eu vendi ele a R$30, porque depois, na hora que eu for fazer o serviço, eu vou incluir 40 de mão de obra. O estoque, eu tenho 10 e o estoque mínimo é 1. Adicionei. Agora eu vou adicionar outro produto que eu tenho para vender lá na frente, um cabo USB. Cabo USB. Preço da compra, então eu paguei R$5 e eu vou vender ele por R$15. Eu tenho 10, meu estoque mínimo 1. Adicionei. Então, se eu clicar novamente em produtos, ó, eu já tenho 3 produtos cadastrados, tá? Aqui ele tem o gerar etiqueta, tá bom? No caso, ele teria que ter o código do produto, tá? O número do código de barra, para ele poder gerar etiqueta. Aqui eu posso visualizar esse produto. Eu posso editar o produto, e editar a gente vai usar bastante. Por quê? As peças alteram o valor. Às vezes eu ligo lá, ó, Motorola G5. Então eu venho aqui e faço a alteração que eu preciso aqui. Aqui ele exclui e aqui, ó, ele atualiza o estoque. Então eu quero atualizar o estoque, ó, eu tenho 10 lá. Opa, comprei mais 5, eu quero colocar mais 5. Atualizar. Então a partir de agora tem 5 cabos USB, 15 cabos USB, né, lá no estoque. Bom, cadastro de produto, pessoal, é isso, tá? Super facinho.
Agora, pessoal, a gente vai fazer o quê? Cadastrar os serviços, tá? São os serviços que eu realizo aqui na minha assistência técnica. Então, eu vou adicionar o serviço, vamos colocar aqui, ó, troca de tela, preço, eu já embuto lá, então eu deixo como 0, mas é bom ter, por quê? Para poder constar lá na ordem de serviço, tá? Então vamos cadastrar outro aqui, ó. Troca do conector de carga, preço, que o preço varia bastante, tá? Então eu coloco R$40. Posso colocar todos os serviços que eu faço. Por exemplo, vamos ver outro aqui, troca alto-falante, preço, 50. Troca do microfone. Pessoal, esse preço aqui que eu coloco, tá? Aí vai de vocês, tá? Então, porque eu coloco esse valor aqui, se a pessoa vir trocar o microfone, então ela vai fazer o quê? Ela vai pagar R$50 pelo meu serviço, mais a peça. Então aí eu consulto o valor da peça, por exemplo, a peça custa 15, o microfone, então eu vou cobrar 30 da peça. Então ele vai pagar 50 mais a peça. Então se eu voltar aqui em serviços, ó, tá vendo? Já tenho todos cadastrados. Mesma coisa aqui, tá? Para editar e se precisar excluir. Agora aqui, ó, o cliente chegou na minha loja, eu vou cadastrar o cliente. O nome dele, tá? Vamos pôr aqui já tinha até posto aqui o Carlos, tá vendo? Carlos dos Santos, tá? O CPF, como a gente verificou aquela hora, ele tem que ser um documento válido, tá bom? Se ele for inválido, ele não vai preencher, ele vai dizer que é inválido. O número do telefone do cliente, celular, no caso de ter outro telefone, o e-mail dele, o CEP. Pode ver que se a gente colocar o CEP, ó, na maioria dos lugares ele já traz todos os dados, tá? E o número do cliente. Adicionar. Vamos adicionar outro aqui então. O Luiz Fernando, o CPF dele. O telefone. O e-mail, pode deixar esse mesmo. O endereço desse, vou deixar esse mesmo. Número da casa. Adicionei. Então, se eu voltar aqui em clientes, ó, já tenho 2 cadastrados, tá bom? Aqui eu visualizo o cliente, ó, os dados dele. Posso vir aqui, os dados de contato, o endereço, quais ordens de serviço ele tem. No caso, não tem nenhuma, tá? E aqui o botão que eu posso excluir. Agora que eu já tenho o meu cliente cadastrado, eu vou abrir uma ordem de serviço. Tá? No caso, o cliente está aqui, por exemplo, na minha frente, e eu vou abrir uma ordem de serviço para ele. O cliente, vamos pôr, Carlos, tá vendo que ele já traz todas as pessoas que tem com essas letras. O técnico responsável, que é a pessoa que vai ficar responsável pela manutenção. No caso aqui do status, ó, é um orçamento. Então a data inicial e a data final. Eu sempre coloco o tempo, por exemplo, até terça-feira vai estar pronto. A garantia, no caso eu vou colocar 3 meses. A descrição do produto. Então é o Motorola G5. E o defeito? Troca da tela e troca da tela e troca do conector de carga. Então, pessoal, aqui é sempre importante a gente colocar a tela, tá? Não usar termos técnicos, por exemplo, display. Então, a gente tem que ser tem que estar o mais fácil das pessoas entenderem.
Em observações aqui, eu vou colocar, tem um cartão de memória de 16 GB, tem um risco na lateral direita e um risco na tampa traseira. Pessoal, aqui é sempre bom, sempre importante da gente colocar tudo isso, tá? Porque aí o cliente vai assinar para que futuramente ele não, na hora que ele venha buscar, opa, mas tem um risco aqui na tampa, não tinha, entendeu? Então aqui ele já está colocando, é super importante. E o laudo técnico, a gente não vai colocar nada por enquanto, porque por enquanto é só uma ordem de serviço. Aqui eu tenho que adicionar os produtos. Quais os produtos que vai ser usado? A tela do Moto G5, já me trouxe o preço, tá? Se eu precisasse alterar o preço. E a quantidade? 1. Adicionei. Mais o quê? Conector de carga do G5. Quantidade 1. Então o total da minha ordem de serviço já deu 210. Agora eu vou adicionar o serviço. A troca da tela, que eu não cobro nada. Então já está embutido no valor da peça. E a troca do conector de carga. No caso, adicionei. Então, está feito. Se eu vim aqui, eu vou visualizar essa ordem de serviço. Pronto, a ordem de serviço foi criada. Então, se eu clicar aqui em visualizar detalhes, ó, ele vai mostrar para mim a forma que vai sair para o cliente assinar. Aqui eu posso editar se precisar, eu posso imprimir. Ó, já vai sair no formato certinho para impressão, vai conter todos os dados. Muito importante o cliente assinar, assim que ele autorizar. O valor, tá? Aqui também, ó, eu posso enviar, imprimir, tá? Não é fiscal, mas é aquelas impressorinhas fiscal. Aqui eu posso enviar para o WhatsApp, ele já coloca eu lá no WhatsApp Web. Tá? No caso, se eu enviar para o WhatsApp o orçamento, ele não vai assinar. Mas aí quando ele vir me trazer o aparelho, eu vou emitir um papel, ele vai assinar. Ou posso fazer o envio por e-mail. Então, já pegou, ele já autorizou. Tá? Então eu vou editar a OS e vou colocar aqui, ó, que está aberto. Atualizo. Então, se eu voltar aqui, ó, vai constar que ele está em aberto. Agora já arrumei. Eu vou editar a OS, tá? Arrumei hoje mesmo. Sempre vou importar a data, se for antes. No caso aqui, ele está em andamento. Não está finalizado porque ele não veio buscar. Você pode colocar, está aguardando peças ou cancelar. Tá vendo? Tem várias opções. Então aqui ele está em andamento. Laudo técnico foi realizado a troca da tela e do conector de carga. Então eu atualizar. Então se eu vim aqui, ó, me mostra que está em andamento. Aí o cliente chegou aqui agora para buscar. O que eu vou fazer? Vou editar de novo e vou vir aqui, ó, faturar. Então, ó, fatura de venda número 2, nome do cliente, o valor, data de vencimento. Foi hoje mesmo, foi recebido em dinheiro. Faturar. Pronto. Então, se eu voltar aqui, ó, já vai constar que está faturado. Eu já recebi. Então, esse é o cadastro de ordem de serviço. Agora, vamos ver um vendas. Então, no caso, esse vendas aqui, ele serve para quê? Chegou um cliente aqui para comprar o cabo USB. Então, eu vou adicionar uma venda. A data da venda, o nome do cliente
o vendedor. Então, abriu aqui, no caso aqui, o produto é o cabo de carga USB. 2 ele levou. Adicionar. Já mostrou aqui, tá? Então, eu posso faturar, atualizar, visualizar a venda. Então, ele já vai pagar, eu já vou faturar. Data de vencimento hoje mesmo. Recebido hoje. Cartão. Faturar. Pronto. Então, se eu voltar nas vendas, já tem uma venda e aqui, aí. E aqui eu tenho as opções também, ó. Se eu quiser imprimir essa venda, tá? Às vezes é bom imprimir as vendas que faz para o caso de garantia, essas coisas, tá? Aqui, pessoal, ó, é o termo de garantia. Então, eu posso adicionar um termo de garantia. Às vezes o cliente pode, ó, depois do serviço eu quero um termo de garantia. Então, celular. E aqui você vai colocar a garantia. Então, geralmente as pessoas usam bastante os termos da lei mesmo, tá? Para poder compor esse termo de garantia. Só dá um adicionar, tá? Então, tem um termo, você pode fazer um termo de garantia para conserto de tela, um termo de garantia para venda de cabo USB, pode criar vários. Aqui, pessoal, em arquivos, é onde você pode colocar backup de cliente, tá? Guardar arquivos. Às vezes você as ROM para instalação, às vezes você guarda aqui que aqui fica mais organizado. Quando é backup do cliente, eu prefiro deixar aqui, ó, ordem de serviço. Então eu edito ela e eu venho aqui, tá vendo, ó? Anexos. Então, escolho os arquivos, por exemplo, eu fiz o backup, salvei as fotos e as fotos estão guardadas aqui. Então eu coloco aqui as fotos, tá? Dou um anexar. Tá vendo? Agora que eu já tenho o meu cliente me mostra que tem, um arquivo aqui. Tá? No caso, o cliente está aqui, então, por exemplo, na minha serve para isso aí, guardar informações que vocês às vezes precisam. Abrir uma ordem de serviço. Aqui em financeiro, a gente vai conseguir visualizar, tá? As despesas e as receitas. No caso aqui tem duas receitas, tá? Da tela e dos cabos que eu vendi. Mas no caso aqui, essa receita aqui não é o lucro que eu tenho. Por quê? Porque teve uma despesa das peças, tá? Então, ó, a tela do Moto G5, o fornecedor, no caso eu coloco onde eu comprei, o valor, então a tela eu paguei R$90, já foi pago, coloca a data, um dinheiro. Então, tá vendo? Já teve uma despesa e mais conector de carga. Valor R$5. Foi tudo hoje. Despesa. Então, o lucro real que eu tô tendo, tá? Até agora, ó, é um saldo de 180. Aqui eu também posso cadastrar, por exemplo, minha conta de luz. Eu posso colocar mais para frente, dia 20, ó, que vai vencer, mas não foi pago ainda. Então, ó, tá vendo? Ele nem aparece, tá? Ele só vai aparecer para mim aqui a partir do momento que der a data. Então, no dia 20, ele já vai automaticamente aparecer aqui. Aqui em relatórios, eu consigo imprimir, por exemplo, relatório de clientes. Então, eu clico aqui, ó, ele vai emitir uma folha para impressão, ó, com todos os meus clientes. E eu posso filtrar também. No caso aqui, eu quero só os que foram cadastrados hoje. Ou só esse mês, tá vendo? Então eu faço o filtro aqui. Temos também os produtos, todos os produtos e os que estão com estoque mínimo. Tá? Então ele vai exibir só aqueles produtos que o estoque dele está baixo. E aqui são customizados, são os relatórios
que você pode emitir de uma forma customizada. Então, por exemplo, eu quero o preço de venda, os que foi de 0 até R$100, aí ele exibe. Entendeu? É um filtro, tá? Aqui o filtro de serviço, todos os serviços, vai exibir, tá vendo que foi feito, ó. Certo? E aqui eu posso filtrar também as ordens de serviço que foram abertas. Aqui eu posso filtrar, tá? Da data de hoje até o final do mês. Posso filtrar só por cliente, ou só os técnicos que foi responsável, ou só os status. Eu quero ver só os abertos. Imprimir. Então ele vai mostrar só os que estão abertos. No caso, não tem nenhum. Quero ver os que já estão faturados. Já me mostrou. Faturado. E temos o relatório de venda. São as vendas que foi feitas. Por exemplo, o cabo USB que foi vendido. E no financeiro tem um relatório do mês. Então aqui vai me mostrar tudo. Tá vendo? Foi pago. Ó, tá vendo que a CPFL mostrou agora que está pendente o pagamento. As minhas receitas eu posso também filtrar, tá? Se precisar. Então o relatório aqui é bem facinho. E aqui na dashboard é onde a gente tem uma visão geral de como que está o andamento de tudo. Tá? Então aqui no caso, ó, produtos com estoque mínimo, ó, o cabo USB, tá com estoque mínimo. Se eu comprei mais, eu posso adicionar, atualizar por aqui mesmo. As ordens de serviço que estão em aberto, no caso não tem nenhuma ordem de serviço em aberta. As ordens de serviço que está aguardando peça, então eu deixei uma aguardando peça, ó, ele exibe aqui, aqui eu posso ver mais detalhes. Ele mostra os gráficos também, que são estatística financeira, tá? Ó, então, receitas e despesas, estatística de pendentes e os previstos. Uma estatística também das ordens de serviço, no caso só tem uma ordem de serviço aberta e está aguardando peça. Aqui eu tenho uma estatística do sistema, então eu tenho 2 clientes cadastrados, 3 produtos, uma ordem de serviço e 4 serviços. Bom, pessoal, o sistema é esse, super legal. Espero que vocês gostem e qualquer dúvida, só tá perguntando nos comentários.